Olá, vamos à nossa segunda aula de nutrição. Nossa primeira aula foi conceitos básicos da nutrição, o que são macro, micronutrientes. Essa segunda aula nós vamos falar um pouquinho sobre higiene e manipulação dos alimentos. E o que é saúde? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre propriamente a higiene e a manipulação. Saúde é mais do que não ter doenças. Saúde é qualidade de vida e viver bem. E eu gosto sempre de destacar que qualidade de vida em saúde. Então se a gente conseguir fazer um círculo aqui na palavra saúde, aí a gente pode puxar qualidade de vida para a saúde. Por quê? O conceito de qualidade de vida é aquilo que lhe faz bem. E muitas vezes aquilo que lhe faz bem não agrega saúde propriamente dizendo. Por isso que é bom sempre, quando a gente falar em qualidade de vida, colocar saúde, porque aí a gente fecha um conceito melhor quando a gente está falando em saúde, em boa alimentação, em tudo que norteia a nossa saúde no dia a dia. E aí nós temos aqui como destacar estudo, companhia da família, a educação, a alimentação saudável. Precisamos ter uma vida social que é trabalho, colegas, amigos, um ambiente familiar acolhedor. Então muitas vezes a gente se ausenta do contato familiar e isso também traz saúde. Lembrando que assim, conflitos devem ser corrigidos. A alimentação imperfeita, como eu falei na última aula, que são alimentos ultraprocessados, devem ser corrigidos também. Um trabalho, uma vida social que é desgastante, deve estar fazendo uma correção. Atividade física, os estudos, ou seja, você tem que procurar ler um livro, melhorar culturalmente. Tudo isso vai lhe agregar a melhora da saúde. E quem é o manipulador? O manipulador de alimentos são todos aqueles que nessa linha de processo do campo até a mesa tem contato com o alimento. Então praticamente todas as pessoas. Se você está lá no campo trabalhando, você colhe o produto, passa por intermediário, o intermediário passa para uma empresa para transportar, o transportador passa para o vendedor final ele coloca a prateleira, na prateleira tem a pessoa que vai comprar, da pessoa que compra tem a pessoa que vai manipular para cozinhar, para cortar, depois nós temos que servir, e aí de servir até chegar no prato para ser consumido. Então todas essas pessoas aí em algum momento tocou, manipulou o alimento, e cada um tem ao seu sua responsabilidade, seja em que tipo de tratamento teve lá no início, se é um produto orgânico, se é um produto que usa produto tóxico, o transporte, como é que é feito, se foi a embalagem correta, se teve a temperatura adequada, quem recebe esse produto, seja em casa, ou indústria, ou escola, ou em um ambiente hospitalar, se conferiu, se viu se estava dentro da refrigeração correta, data de validade, o produto que sai, que chega primeiro é o produto que vai sair primeiro. Então tudo isso aí tem uma linha que deve ser notada. A pessoa que vai cozinhar, se teve uma boa técnica de manipulação, se lembra lá de higiene que a gente colocou os 7 erros. Então, se a pessoa que está na cozinha seguir o passo a passo, consequentemente a alimentação vai ter uma boa qualidade. Se não seguir, consequentemente poderá causar algum distúrbio alimentar. E você, na verdade, você, quando eu digo, é o consumidor, né? O consumidor final, que vai estar lá, você tem que fazer a higienização também das mãos, ter uma boa postura, verificar o ambiente, e aí assim a gente completa esse ciclo de manipuladores.
Todas as pessoas carregam em seu corpo micro-organismos. Aí eu sempre gosto de lembrar que, por exemplo, para meu avô, micro-organismo era barata, rato, que ele conseguia enxergar. Só que abaixo disso, ou entre isso, nós temos micro-organismos pequenos, minúsculos, que a gente não consegue ver a olho nu. Mas isso não quer dizer que ele não exista. E aonde é que fica isso no nosso corpo? Principalmente em mãos, debaixo das unhas, as secreções nasais, aí toda hora que você está manipulando um alimento, ou coloca a mão no nariz, coça o cabelo, nós temos a saliva, conversar sobre a alimentação, a pele se está suja, descamando, a urina, fezes e suor. Como que isso vai interferir na pessoa com o alimento? Então, se a pessoa vai ao banheiro, não lava a mão nem antes nem depois de fazer a urina ou as fezes, consequentemente vai contaminar o alimento. O suor, nós moramos em um país tropical e a cozinha já eleva a temperatura, então nós devemos ficar atentos. Já pensou? A cozinheira ou o cozinheiro manipulador do alimento começa a suar em demasia e esse suor cai na comida, isso também é uma forma de contaminação e que deve ser averiguada, analisada e orientada. E aí nós temos aqui alguns exemplos da quantidade de milhões. Você lembra que na aula de higiene eu citei que um único micro-organismo em uma hora se torna bilhões. E aqui nós temos, só na fala, nós temos 750 milhões por ml de bactérias. O couro cabeludo, 1,5 milhões. O cozinheiro aqui, que está não usando uma vestimenta correta, 2,5 milhões por centímetro quadrado no corpo dele. A palma da mão, 62.500 por poro. O que é poro? Por cada pontinho da mão. Se a gente conseguir enxergar essa nossa mão muito de perto, a gente veria pequenos pontinhos, esses são poros. Tá bom? Quando o alimento é contaminado? E aí nós temos aqui algumas situações, vamos analisar cada uma. Ao tossir, ao tocar o seu corpo, ao experimentar a comida, ao contar, se você estiver na ponta e contar o dinheiro e não higienizar sua mão, se for tocar a comida novamente, então você tem aí uma contaminação direta. A higienização, unhas mãos cortadas ou unhas grandes, lavar as mãos de forma incorreta, limpar secreções com um pano que teoricamente você vai estar secando um prato, um talher. A gente pensa assim umas coisas esdrúxulas, mas acontece. Além disso, o ambiente também pode contribuir para a contaminação dos alimentos. E aí nós temos animais peçonhentos, além dos micro-organismos que nós falamos, temos animais peçonhentos. Aí aqui entra aquele rato e aquela barata. Então nós temos que estar tendo uma higienização preventiva, uma higienização diária e estar verificando aqueles locais que são mais escondidinhos, locais que ficam mais escuros, local que armazena a alimentação. Então a gente dá uma olhada de tempos em tempos. Às vezes a correria do dia a dia faz com que você só estoque o alimento. Então ao chegar ao final do mês você repõe. Ao chegar a cada 15 dias você só repõe. E acaba que você não dá uma olhada para a higienização do local de armazenamento. Assim como lixos e outros. O local de armazenamento. Dependendo de onde você está, se é casa, se é trabalho, a forma de armazenamento é diferente. Geralmente em casa você tem um armário fechado de MDF e aí você, teoricamente, você deixa ele dentro fechado. Se for em escolas ou hospitais, são lugares diferenciados, então tem um lugar separado para se colocar esses alimentos. O que era feito antigamente? Às vezes você colocava papelão, às vezes o local onde era armazenado era de madeira. Então isso tudo favorecia para ter crescimento de micro-organismos e de animais peçonhentos chegarem até lá. Hoje tem que ser
tudo padronizado. Não se pode ter mais papelão, as grades têm que ser de metal, tem que estar em bom estado de conservação. Deve-se ficar aberto porque a saída é muito mais rápida do que em casa. Os produtos devem ser armazenados em locais corretos. O que é para ficar refrigerado deve ficar no freezer ou na geladeira. Os que podem ficar expostos devem ficar em grades. Olhar, ficar atento se tem iluminação solar que bate nesses alimentos. E separar alimentação de produto de higiene. A higiene no ambiente do trabalho também deve ser feito seguindo alguns princípios. Então nós temos ali nunca se varrer ou começar a higienização enquanto está fazendo preparação de alimentos, porque existem partículas que elas sobem de acordo com você está varrendo, que você está fazendo a sua higienização, e elas podem parar dentro do alimento. Os utensílios ele deve ter uma vida útil. Então tem pessoas, tem locais, tem entidades que ficam com utensílios que a pessoa pode falar assim, quando minha mãe casou, ela ganhou esse conjunto de talher e minha mãe hoje está completando 50 anos de casado e esses talheres não estão aqui. Viu como é que durou? Só que assim, tem que ficar atento no que é, como é e como está. Panelas, por exemplo, de teflon. Já perdeu aquele teflon todo no fundo e você continua utilizando. Então, nós devemos ficar atentos e fazer uma verificação periódica em cada utensílio que a gente utiliza. Ficar atento, muito atento à temperatura. E essa temperatura que eu estou falando aqui é a temperatura dos alimentos, a temperatura do ambiente. Então, quando você fazer uma alimentação, um alimento cozido, por exemplo, nós temos que ficar atento a essa temperatura. Se for servir para o grande público, existe uma temperatura padrão ao que deve ficar dentro da cozinha e a que deve ser para fora para servir. Se for em casa, você faz o seu alimento. Se você estiver próximo do horário do almoço, todo mundo termina a refeição e você pega esse alimento e coloca na geladeira. O alimento que sobrou na panela. Se você por acaso for terminar seu almoço, vamos dizer mais cedo, você quer adiantar, eu sugiro também você guardar na geladeira e próximo ao horário do almoço você retirar e aí sim esquentar. Você pode esquentar em banho-maria, você pode esquentar no micro-ondas, você pode esquentar no forno, você pode esquentar colocando um pouquinho de água e levando ao fogo também. Mas é importante saber que a cada hora a probabilidade de você ter desenvolvimento de micro-organismos é muito grande. Então todo alimento que ele for cozido ele deve ter uma atenção para a temperatura. Como descongelar também. Eu acho que eu devo ter falado em higiene e profilaxia que nós não devemos descongelar, principalmente frango, fora da geladeira. Então a gente pega do congelador, desce para a prateleira de baixo e aí quando for manipular, aí a gente coloca na pia e começa a manipulação. Professor, eu esqueci de tirar o frango, está congelado, o que eu faço? Aí você coloca ele, quem tem micro-ondas, não micro-ondas, e aí assim, se você colocar todo, por exemplo, o quilo do frango, tem que ser utilizado todo esse quilo na preparação, não pode congelar ele novamente. Aí, se você não tiver micro-ondas, você pode levar para fazer, que a gente diz, um pré-cozimento. Você coloca esse frango dentro de uma panela com água, eleva a temperatura e antes que ele cozinhe, você retira essa água e aí você tempera o frango e volta a cozinhar novamente. Mas isso é uma exceção, é quando você esquece o que deveria ser feito, ou chega uma visita, ou tem que aumentar uma produção em um hospital, e aí assim, tudo isso deve ser feito seguindo padrões de higiene. Por quê? O alimento é vida, mas o alimento também ele pode estar ocasionando alguns distúrbios alimentares que podem levar até a morte. E aí nós temos uma preocupação muito grande com ar, poeira e umidade. Tudo isso pode acabar diminuindo muito a validade do produto, até inutilizando esse produto, a gente tendo que descartá-lo.
Micro-organismos, quando eu falei, são seres muito pequenos que não são vistos a olho nu. Como ele cresce e se multiplicam de uma forma muito grande, aí nós temos o que? Uma temperatura. Abaixo de zero, eles ficam em estado vegetativo, então eles estão dormindo. Acima de 75 graus, você dá o fim neles. E entre esse meio aí, acima de 0 grau e abaixo de 65, 75, é a zona de conforto dele. Então você pega ali e coloca 23 graus, 29, 30, é onde eles mais gostam. Que aí ele começa a se desenvolver. Então a gente tem que ficar atento. E tem alguns alimentos que ele gosta mais, alimentos preferidos. Aí nós temos carnes de todos os tipos, laticínios, que são leite e derivados, ovos, embutidos, molhos e maionese. E aí você olha para esses alimentos aqui, você lembra logo de quê? Você lembra de final de ano, as festas de ceia, por exemplo. Tem uma variedade muito grande, tem um tipo muito grande, então a gente coloca muita fartura. Consequentemente, se você não tiver um cuidado de higiene, o outro dia pode ser um dia perigoso. Pode ser um dia que você ou vai passar um famoso troninho de casa, ou vai ter que ir à unidade de saúde fazer uma reidratação e assim perder um dia todo em unidade de saúde. Se você trabalha em larga escala, se você trabalha em unidade de saúde, se você trabalha no hospital, se você trabalha na escola, por exemplo, aí nós estamos falando em dezenas, centenas de pessoas. Se você pega um alimento que ele já está com prazo de validade por conta de micro-organismos inutilizados. Então você pega aqui, por exemplo, uma carne que ela veio esverdeada, com um cheiro característico de estar deteriorado, podre. E aí uma pessoa ventila no seu ouvido e fala, não, a gente lava, a gente ferventa, a gente tapeia aqui com temperos, porque nós não temos condições de comprar a carne agora, a proteína. Então nós vamos servir essa aqui. Aí o pessoal fala, não perdeu não, menina. Aí você prepara esse alimento, serve para uma grande quantidade de pessoas e na maioria dos casos, todas essas pessoas vão passar mal. Então é um perigo muito grande. Já é ruim fazer isso em casa, onde a grande maioria você tirar pela o que o IBGE diz hoje, que mais ou menos 4 pessoas é uma família. Tem famílias que tem mais, tem pessoas que tem menos, mas o corte é 4 pessoas. Então você ter um número de 4 pessoas já é ruim. Imagina se duas não, também é ruim. Agora vamos elevar a isso em uma unidade hospitalar, que a pessoa já está enfermo e ainda a alimentação que é servida, ela vem com um micro-organismo patogênico. Então acaba com tudo. E o que pode causar ao se consumir esses alimentos com micro-organismos? Nós temos diarreia, um cansaço sem causa, dor de cabeça que não cessa. Então tem pessoas que se alimentam de forma incorreta e todo dia relatam, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de cabeça. Formação de gases, desconforto abdominal, dor. Então aí existem pessoas que falam, colega, é porque você está usando uma calça jeans apertada, é porque você fica sentado muito tempo. Pode até ser, mas também nós temos que levar em consideração a alimentação. Vômito, febre, essa perda de apetite, ou seja, você fala que tá... A minha avó tinha uma palavrinha, mas eu não lembrei agora não, gente. Enfastiado. E aí assim, a perda de apetite, você estava enfastiado. Mas aí muitas causas desse enfasteio, como dizia minha avó, é por conta dessa alimentação. E aí você pode ter náusea, você fica meio tonto. Tudo isso aqui, você pode ter todos os fatores, ou você pode ter alguns, ou você pode ter um ou outro. Mas mesmo assim, se você tiver só um desses, vamos separar aqui. Se você tiver formação de gases, é ruim. Se você tiver só dor de cabeça, é ruim.
só náuseas, é ruim. E assim vai. Todos esses fatores isolados são ruins. E imagina todos esses aí misturados. Pior ainda. Como é que a gente pode melhorar isso? Lembra da nossa aula de higiene e profilaxia? Higiene pessoal. E aí é daquele primeiro slide nosso até o último. Um banho, a higienização preventiva. Então você tem aí corte de cabelo, corte de unha, higienização dos dentes. Você tem uma boa aparência. O que é essa boa aparência? A boa aparência é quando você for manipular o alimento, você está higienizado. Você está com uma roupa limpa e não necessariamente uma roupa nova. Então nós devemos ter a atenção a esse fato. Uma roupa limpa, uma roupa própria para estar se manipulando alimento. Não necessariamente uma roupa linda ou uma roupa nova. Tá bom? Que fique bem claro isso. Mãos. É muito importante que as mãos estejam lavadas sempre que chegar ao trabalho ou iniciar uma nova atividade. E aí, assim, ó, gente, lembra que a primeira aula nossa do curso foi lavar as mãos. E isso vai acompanhar vocês, seja na higienização, seja na manipulação de remédios, seja na manipulação com o paciente, seja onde você estiver, qual local você estiver, unidade de saúde, SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, seja na UPA, pronto atendimento, seja no hospital. Na onde você estiver, com um profissional ou com pessoa física, você vai ter que lavar as mãos a todo momento. Então, quando chegar na cozinha, falando da parte da alimentação, antes de tocar e depois de mexer nos alimentos, para evitar tipo contaminação cruzada, depois de ir ao banheiro, e esse depois de ir ao banheiro é quando você entrar no banheiro, você já vai fazer uma higienização. Após você terminar o que você foi fazer no banheiro, você lava as mãos. E quando você retornar para a cozinha, você faz uma outra lavada de mãos. Então aí nós contamos 3, tá bom? Depois de assoar o nariz, espirrar e tossir, se mexer em animais. E aí eu gosto de chamar a atenção porque às vezes o vício ele faz você se quebrar algumas regras. Se torna rotina. Então tem gente que tem gato, tem gente que tem cachorro, tem gente que tem papagaio, tem gente que tem N animais de estimação. E aí você vai lá, faz um cafuné, faz um agrado, dá uma comida. E isso já é se contaminar. Porque pode ser que esse animal tenha, por exemplo, uma salmonela. E aí você vai lá, toca nele e aí você volta para manipular o alimento. Então, ao você depositar salmonela no alimento, consequentemente você vai estar tornando esse alimento um risco muito grande. Se as luvas, trocar sempre que terminar uma tarefa, ou se usar luvas. Então, o que acontece? Muitas pessoas calçam uma luva e acham o quê? Que estão protegidos durante todo o trabalho. Ao calçar uma luva, você deve ficar atento. Fez o procedimento, vou calçar uma luva porque eu quero cortar, por exemplo, a cenoura. Cenoura pode deixar a mão um pouquinho amarelada, eu não gosto. Então você calça, você higieniza a sua mão, calça a luva, faz o processo, retira a luva e lava as mãos. Eu vou mexer com outro alimento que deixa a mão, vou temperar um frango, por exemplo, eu vou usar cúrcuma, vou usar temperos que podem deixar minha mão com a cor característica que eu não gosto. Então você lava as mãos, seca as mãos, calça a luva, manipula o produto, tira as luvas e lava as mãos novamente. Entendeu o passo a passo? Como lavar as mãos todo mundo já sabe. Eu espero que não tenha esquecido, então esse slide eu vou pular. Se tiver dúvida, a gente pode estar retornando, mas eu acho que a nossa aula de lavar as mãos foi bem explicadinha. Unhas sempre cortadas, rente aos dedos, pois o micro-organismo sempre se deposita debaixo delas. E aí tem pessoas que cortam a unha tão pequenininha que até fere a unha. O interessante não é também ferir a unha, porque você fica com a porta de entrada para você. Então corte rente para não ficar com espaçozinho de acumular, mas não tão rente assim que vai lhe ferir. Não usar esmalte de qualquer cor ou tipo,
pois podem descascar e se misturar à comida. Imagine você comendo um arroz branco e no meio você encontra pedacinhos vermelhos. E esses pedacinhos vermelhos são esmaltes. Roupas devem estar sempre limpas para que os micro-organismos não se acumulem. Não esquecer de usar sapato fechado, pois além de demonstrar higiene, é um item de proteção contra acidentes. Imagina você trabalhando de sandália. Imagine você trabalhando de sandália. E aí a manipular uma faca, ou a você pegar uma faca, e essa faca cai. E você não estava devidamente com o EPI correto, que nesse caso seria um sapato fechado. Como deve ser um uniforme? Limpo e bem passado, sem manchas, está sempre bem fechado, completo, calça, camisa, sapato, touca e boné. Não esquecer o uso do avental. E aí essa parte já é para quem está lá na cozinha, manipulando o alimento diretamente. Cabelos, manter sempre limpos e presos. Usar toucas que tapem todo o cabelo. Se não tiver touca, o boné pode ser utilizado, mas isso é um caso de exceção, quando não se tem como ter uma touca. Sempre fazer a barba. Então, se você está dentro da cozinha e vai manipular o alimento, tem que estar sem barba. Acessórios, brincos, anéis, pulseira, fitas amarradas ao pulso, elas podem contaminar o alimento ou se misturar a ele durante a preparação, vai que quebra. Caso tenha o hábito de se maquiar, usar pinturas discretas, não usar perfume. Perfume é um item que a gente deve chamar a atenção, porque, como eu disse do vício, o vício ele é uma rotina. Então a pessoa toma o banho, ela se sente que ela tem que ficar cheirosa. O que é cheirosa? Cheiroso, cheirosa, o que é isso? Você vai passar um perfume. E aí você vai manipular um alimento, esse cheiro pode ser transferido para o alimento, causando um desconforto para quando você for se alimentar. O que não fazer? Usar grampos no cabelo, pode escorregar e cair. Fumar na cozinha, banheiro e vestuário. E aí assim, quem faz uso de cigarro, ao entrar no trabalho, ao entrar no banheiro, ao entrar na cozinha, vou manipular o alimento, já pode esquecer isso. Porque você tem cinzas, você tem um cheiro característico. Você leva o cigarro ele à mão e você leva na boca e vai e volta e aí acaba esquecendo. Se você está manipulando o alimento, está na cozinha, está trabalhando, você tem que descansar esse cigarro, o pessoal fala bituca de cigarro em algum lugar. E aí, ou seja, aquela rotina sua de higiene e profilaxia já foi toda. Carregar o bolso, caneta, dinheiro, cigarro, isqueiro, relógio e moeda. Por quê? Porque se você carrega isso no bolso, se você carrega isso no jaleco, você vai querer pegar em algum momento. Ao você pegar isso em algum momento, você pode não lavar as mãos. E aí você vai também bananar essa rotina de higiene. Falar, cantar, tossir, espirrar ou mexer no nariz enquanto prepara qualquer alimento. E aí é que está o maior vício. Então você está num ambiente de alimentação e você encontra um colega, você encontra uma pessoa que você não vê há algum tempo, ou que você vê e que você sabe de uma notícia, e aí você quer conversar. E essa fala acaba saindo gotículas. E essas gotículas vai parar aonde? Nos alimentos. Cantar, nem se fala. Tossir, você vai estar expelindo uma quantidade muito grande, até 2, 3 metros de gotículas. Mexer no nariz, você vai estar pegando o nariz e está passando por alimento. Mascar chiclete, balas ou mesmo palito. Então, um vício que a gente vê em muitas pessoas é ficar com aquele palitinho no canto da boca. Aquilo ali é um terrível
hábito de higiene. Beliscar enquanto prepara o alimento. Então você vê muitas vezes a pessoa pegando uma colher de pau, por exemplo, coloca na comida, coloca na boca, coloca na comida, coloca na boca. Ah, eu só consigo fazer experimentando, senão eu posso perder a mão. Só que isso aí, dependendo da manipulação que você estiver fazendo, pode anular esse alimento, ou seja, ele não vai dar o que a gente fala liga. Se você vai fazer uma preparação para servir horas depois, ele pode desnaturar. Se você vai fazer uma preparação que ele dura 3 dias, possa ser que no segundo dia ou até mesmo no primeiro dia ele já azedou. Tudo isso pelo fato de você beliscar. E até mesmo falar e cantar também pode estar diminuindo o tempo de validade de uma alimentação muito rápido. Experimentar as preparações com o dedo. Então você coloca a pontinha do dedo lá e bota, leva na boca. E aí por quê? Ah, mas eu só coloquei o dedo ali. Mas o dedo, a mão pode estar... não pode estar higienizada. A mão está higienizada. Mas aí você cria um hábito, uma rotina errada, um vício. Você coloca o dedo lá, bota na boca, você pode esquecer e colocar de novo. E aí já contaminou. Trabalhar sem o uniforme, sem a proteção é necessária. Lembra dos EPIs que a gente falou na aula de higiene e profilaxia. Limpar as mãos ou o suor no pano de prato, que também foi falado atrás. Carregá-lo no ombro enquanto realiza tarefas é um hábito, um vício e uma rotina terrível. Assoprar a comida para ajudar a esfriar. Esse aqui, a maioria dos brasileiros faziam e faz ainda de forma espontânea. E aí geralmente acontece muito com criança. Você assopra a comida, está contaminando a comida e vai dar para o bebezinho, vai dar para uma criança. E aí você está no hospital. Às vezes, o técnico de enfermagem ele fica encarregado de dar uma preparação para um paciente. Esse paciente, vamos dizer que é um bebê, uma criança. E aí, você quer adiantar o seu serviço, você tenta esfriar a comida para ele comer mais rápido e você fazer as suas atividades rotineiras. E aí você começa a assoprar. Você está contaminando a alimentação e está dando para o paciente com a alimentação já contaminada. E agora? Roer unhas, um vício terrível também e que acarreta em contaminação pesada para a alimentação. Higiene ambiental e dos utensílios. Que a gente pode falar um pouquinho aqui de higiene ambiental? O lixo, como é descartado. Esse lixo ele deve ser retirado todos os dias. Deve ser higienizado o local onde você coloca esse lixo, o balde ou um barril, dependendo da quantidade que for esse lixo. Verificar se tem formação de chorume. Se tiver, você tem que jogar uma água com sabão para higienizar. Ao colocar para fora, verificar se o lixo passa naquele horário, porque você pode estar atraindo alguns animais indesejados. Você tem que verificar se a cozinha sua, se for de casa ou se for uma cozinha industrial, for uma cozinha hospitalar, se ela segue os padrões. Botijão de gás, se está fora da casa, se tem uma tela para impedir a entrada de corpos estranhos, vamos colocar assim. E utensílios, lembra que eu falei de higienização, lavar da forma correta, a lavagem preventiva. Se está lá tanto tempo sem usar, 15 dias que a gente não usa, 30 dias, tem utensílios que você não usa há 6 meses. Então antes de utilizar você dá uma lavada, não é nem olhar, é lavar mesmo. Se o produto já passou do tempo de ir embora, de deixar o local de trabalho, ou seja, de jogar fora. A bancada, lavar, aquele cantinho que fica ali escurecido, retirar periodicamente, colocar um novo material. Ver se tem animais da família que para não ficar dentro do ambiente de cozinha. E aí nós temos aqui uma sequência, cuidados com a limpeza. Começar a limpar pelos lugares mais altos até o chão. Cuidado para não espirrar sabão nas partes que já foram limpas, né? Então você vai ter que voltar de novo. Prestar atenção nos cantinhos, nas cubas,
pias e rasca acumula sujeira e gordura. Aí a gente higieniza a pia, mas a pia tem uma parte superior que ela fica escondida na beiradinha que faz a curva ali. A gente deve passar a bucha também. Tem às vezes cantinhos que você passa, que se você não prestar muita atenção, pode ter acúmulo de sujidade. Panos e esponjas usados para limpar o ambiente não devem ser usados em utensílios ou mesas. Então, o que é de César é de César. Se você está utilizando para limpar a bancada, é só para limpar a bancada. Se está utilizando para higienizar a mão, é só para a mão. Se está usando para colocar, para secar utensílios, é só para secar utensílios. A esponja, ela tem um ciclo de vida. Lembra que a gente falou da escova de dente? A esponja também. Então, é um produto que é barato, mas às vezes você quer utilizar até essa parte amarelinha chegar na verde ou a verde sumir. Então assim, gente, é um produto barato e que eu sei da condição social do mundo todo, mas é um produto que faz parte da utilização corriqueira do dia a dia, então deve ser colocado como gasto mensal. E aí nós temos que prestar atenção no período de validade do mesmo e utilizar da forma correta. Não usar panos ou papelões como tapetes, isso aí dá uma falsa impressão de limpeza, mas na verdade é um acúmulo de micro-organismos, só está fazendo o pior. Vassoura e escova de pano usados na limpeza não deve ser usado na produção e manipulação dos alimentos. O que é isso? Você tem ali a escovinha para você fazer a limpeza da pia. E aí você pega um abacaxi para fazer uma salada. Você vai higienizar a casca do abacaxi com essa escova. É errado. Então tem que ter uma escova para cada coisa. Tá bom? Não varrer o piso a seco. Isso dentro da cozinha. Por quê? Quando você varre o piso a seco, você promove que partículas fiquem em suspensão. Muitas dessas partículas, dependendo do ambiente que você estiver, lembra que a gente está sempre aqui citando ambiente familiar, cozinha familiar, ambiente hospitalar, ambiente de escola a gente citou também. Então assim, nós temos N ambientes de cozinhas. E aí você tem N partículas que podem estar nesses ambientes. Então nós temos que fazer de tudo para essas partículas não fiquem em suspensão e não cheguem até a altura das panelas e nem da alimentação nossa. Substituir as esponjas toda semana, e aí nós estamos falando aqui de um uso industrial. Em casa, se a gente conseguir substituir também toda semana, ok. Mas se não, a cada 15 dias ou quando ela pedir. Quando ela pedir, você já vai sentir que ela não está mais agregando tanto valor, vamos colocar assim. Você já vê que ela já perdeu a validade. Lembra que a gente falou da escova? Quando a escova começa a abrir as cerdas, ela já deu o que tinha que dar. Assim também a nossa esponja. Colocar o lixo em latões de plástico. E aí, em casa, nós podemos também utilizar um balde que ele tem aquela tampa móvel. E aí você aciona com o pé, que é o ideal. Recolher o lixo todos os dias ou sempre que estiver cheio. Nós temos um sistema de lixo. Bom, a gente chegou, a sacola encheu, retiramos. Isso pode ser 2 vezes ao dia, pode ser 3 vezes ao dia, dependendo da cozinha que você estiver. Ponto. Não, hoje não teve tanta produção de lixo assim e o nosso lixo ficou no meio. Acabamos o expediente, seja ele familiar ou de produção. E o que nós fazemos? Vamos deixar o lixo para amanhã? Encher aqui não. Retiramos esse lixo e colocamos uma sacola nova. Lavar os latões todos os dias. E aí nós temos aquela produção de chorume, até mesmo do lixo que está aqui em poucas horas. Tem a formação do chorume, esse líquido que vai desnaturando. E aí isso produz um cheirinho que é um odor ruim para o ser humano, mas que atrai formiga, que atrai besouros, que atrai vespas. Então, nós temos que eliminar qualquer chamativo destes animais. Não esquecer também de lavar o local onde ficam os latões de lixo
com desinfetante para que moscas e outros animais não se aproximem. Isso que eu falei anteriormente, você tem produção do chorume, esse chorume ele pode ficar ali naquele local. Então o ideal é você higienizar o local também onde fica esse latão ou a lata de lixo. Pode dentro de casa e quando você também armazena fora de casa. Por quê? Aqui na cidade de Poções mesmo, na minha região aqui, passa-se lixo dia sim, dia não. Então não tem como eu colocar o lixo todo dia para fora. Então eu tenho que armazenar o lixo no fundo do meu quintal. Então lá onde eu coloco o lixo tem que estar sempre higienizado. Coloca o seu lixo, espera-se o dia da coleta e aí quando faz essa retirada eu tenho que me higienizar para esperar o próximo lixo que vai chegar. Manter seco o local onde fica o lixo é importante porque quanto mais umidade você tem, mais vai promover a deteriorização do lixo. E aí nós temos umidade, sol, o lixo, matéria orgânica. Tudo isso aí vai fazer com que ocorra a fermentação e, consequentemente, animais estranhos vão querer se apropriar deste local. E aí nós encerramos nossa aula. Aula também curta, muito boa da gente assistir. Qualquer dúvida a gente entra em contato. Estão aberto pelo grupo do WhatsApp. E junto com essa aula, vamos estar encaminhando também mais uma atividade. E ficamos por aqui.